Fala, jovem gafanhoto. Seguinte, nessa aula eu vou te explicar sobre a pergunta que eu mais recebo do meu Instagram, provavelmente, que é quanto de stop eu devo colocar? Qual é o limite de perca que eu tenho? Toda essa pergunta aí que, né, todo mundo faz todo dia, eu vou responder nessa aula hoje, beleza? Antes disso, um recado importante. A ADT tá no ar. A ADT é uma plataforma que eu criei, um site onde é que tem todas as aulas técnicas, imersões, operacional, indicador, tudo quanto é coisa que você conseguir imaginar que seja um pouquinho mais profundo, tá lá. E é tudo totalmente de graça, tá? Então, clica no botão aqui embaixo, vai estar em algum lugar aqui embaixo, algum link, para você acessar. Tamo junto, vamos pra aula. Tá, a resposta para essa pergunta que vocês tanto fazem é eu não sei. É isso, eu realmente não sei e não sou eu que tenho que dizer isso para você. Então eu vou explicar algumas coisas aqui que são muito importantes mesmo, para você saber antes de você sair definindo quanto você vai colocar e parar de ficar seguindo o guru falando que você tem que colocar isso, tem que colocar aquilo, sendo que depende de cada pessoa. Vamos para a tela aqui que eu vou te explicar. Na real, a primeira coisa que você tem que se perguntar antes de sair definindo stop, quanto você vai colocar e tal, é o seguinte: você ganha dinheiro? Você já está conseguindo ter resultado no mercado? Se a resposta for não, a sua preocupação agora não é colocar e já sair tentando gerenciar e ganhar, fazer alguma coisa com isso. O máximo que você vai conseguir é se frustrar. Porque você não tem técnica suficiente para você conseguir manter um resultado. Então, quando você está começando, é o seguinte: se você tem experiência, você vai usar o seu capital. Tá? Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Você vai pegar lá o seu capital, que é diferente do que você coloca de stop, tá? Capital e stop são coisas diferentes. O seu capital é o que você vai gerir. Então, quanto eu tenho? Quanto que eu estou disposto a colocar isso para o day trade? Quanto que do meu patrimônio eu acho que é tranquilo separar? Vamos imaginar, pô, que você está na situação complicada, mas já tem uma grana guardada e você tem 3 mil reais, por exemplo, tá? Não é o caso da maioria das pessoas, mas só para você entender a lógica. Não é porque eu tenho um capital de 3 mil reais que eu vou pegar 3 mil reais e colocar para operar e gerenciar isso aqui. Porque você não sabe operar ainda, você não tem um resultado consistente. Logo, colocar isso aqui, isso vai fazer com que você coloque tudo isso em risco. Tá? Então, cuidado, cuidado. O valor que eu tenho agora para poder gerenciar, caso eu já tenha resultado do mercado, depende. Porque assim, eu sempre faço um cálculo, né? Falando sobre o quanto você ganha no dia a dia, no seu emprego convencional. Eu não vou falar tanto dele aqui hoje, porque senão fica uma aula muito grande. Mas cada pessoa, ela já tem um valor que para ela é aceitável. De que para ela conseguindo tirar isso, já começa a compensar um pouco mais estar no mercado. Porque existe uma diferença muito grande entre a questão financeira e a questão percentual. Isso aqui tem que estar levemente equilibrado, porque se eu tenho uma questão percentual, né, estou buscando percentual, estou buscando um X quantidade de risco, mas esse valor não é financeiramente legal para mim, o que é que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar compensar essa uma hora ou outra. Quando o mercado estiver muito ruim, estiver fazendo alguma cagada e o seu emocional entrar em jogo, na maioria das vezes você vai acabar entrando muito na questão de financeiro, de pensar assim, porra, eu tô ganhando, mas é muito pouco, então vou arriscar e que se foda. E aí você vai acabar jogando dinheiro no lixo, devolvendo e perdendo aí. Se você já passou por isso, comenta aqui. De às vezes pegar aí um período bacana, ganhar dinheiro, mas no final das contas, no final da semana, devolver tudo que você ganhou por causa de um deslize. Tá? Então, existe uma enorme diferença entre os dois. Isso aqui tem que estar alinhado. Agora, vamos pensar agora o caso que eu falei, do cara que ainda não está consistente, do cara que ainda não está conseguindo operar, não tem um operacional legal, não tem uma disponibilidade legal para o mercado ainda. Cara, se você ainda está nessa fase, o máximo que eu recomendo você colocar em opções binárias, tá? Outros mercados é um pouquinho diferente o assunto, mas é você colocar no máximo 100 reais. Porque assim, opção binária a gente tem uma alavancagem muito grande. Como assim alavancagem? A gente consegue colocar pouca grana e assume um risco muito grande. Então eu não posso colocar muito dinheiro em opção binária porque o meu risco de perder aquele dinheiro é muito maior do que realmente conseguir manter aquilo. Então tem que ser um valor relativamente baixo. E esse baixo também não depende de mim, depende de você. Se você tem 100 reais para você colocar, beleza, mas se você tem menos, tá tudo certo. Agora, para aprender, tá começando agora, não coloca mais que 100 reais. Porque é simples. Se você não consegue pegar 100 reais e conseguir multiplicar ele com calma, aplicando seu operacional da forma que você acha legal, não adianta você colocar mais dinheiro. Porque não é o dinheiro, é a forma como você encara o dinheiro. E aqui, nessa fase de aprendizagem, beleza, você pode botar aqui, tentar fazer um gerenciamento 2 para 1, tentar fazer o que você achar melhor. Sinceramente, eu, nessa etapa,
Eu dividiria aqui por 10, tá? Dividiria aqui por 10. Fazer divisão por 10. E tentaria para poder ficar o quê? Pela quantidade de dias. Esses 100 reais, ele teria que durar, caso eu perdesse todo santo dia, 10 dias. E onde que vai entrar o treino disso aqui? O treino tá aqui, ó. Se eu perder todo santo dia por 10 dias seguidos, eu vou perder esse capital que eu coloquei ali para poder treinar. E aquela coisa, se você perdeu mais que 3 dias, já acende um alerta de tipo assim, alguma coisa tá errada. Para que, porra, você comece agora a aprender a frear na hora certa, arriscando pouco. Aprender a questão do autocontrole, a poder treinar o seu próprio operacional, a questão de você aprender a lidar com as movimentações diferentes do mercado. Tudo isso tem que ser feita com pouco capital. Para você aprender a lidar, porque se você não aprende a lidar com isso, o que vai rolar é prejuízo. Então esse prejuízo tem que ser amenizado. Então, como você vai definir isso aqui depende muito de você e do quanto você pode perder esse dinheiro. Pô, Bruno, mas aí pra mim 100 reais é muito, cara. E aí 10 dividir por 10 aqui pra ficar 10 reais por dia tá ficando muito complicado também e tal. Cara, então talvez não seja o seu momento do mercado agora. Ou se a sua situação agora é colocar lá 60 reais, que é o depósito mínimo. Cara, faz a mesma coisa. Divide por 10, mas mesmo assim, o seu stop fica muito pequeno. E aí entra esse lance que eu falei pra vocês, do porcentagem ser um pouco doído em relação ao financeiro. Porque às vezes você até consegue fazer esses 6 reais aqui. Tá? Só que aí, no momento que você faz, pra você é pouco. Olhando pro financeiro é pouco, e aí você não dá valor. Sendo que isso aqui é 10% do seu patrimônio. Então, você entende como que isso é importante você ter um capital primeiro para poder treinar e aqui você se descobrir? Porque, por exemplo, o cara que já tem aqui 100 reais, por exemplo, para poder fazer, ou o cara que já tem um pouquinho mais de grana, ele tem 200 reais para fazer, se ele for um pouquinho mais conservador, ele consegue usar um stop de 5%. Então, né, você vai dividir isso aqui por 20 dias, o que vai dar os mesmos 10. E aí você tem 10 dias, ou 20 dias, você tem um mês inteiro para poder ter um capital para arriscar. O seu stop ele é feito só para você entender assim, eu tenho um X de limite para poder trabalhar. Enquanto você não conseguir rentabilizar nenhum dos valores que você decidiu para poder treinar e estudar, não adianta você pegar seu capital. É dinheiro desperdiçado. Agora, beleza, Bruno. Peguei esse aqui, passei um mês da minha vida treinando o operacional certinho, entendendo como eu realizo, e eu comecei a rentabilizar, comecei a ter resultado. E aqui eu recomendo, tá? Primeira coisa, projeto normalmente a gente faz com capital um pouco maior, né? Em opção binária a gente tem essa possibilidade de começar com menos, porque é mais alavancado. Mas, por exemplo, se eu tenho aqui 3 mil reais, você vai saber qual é a porcentagem ideal para você. Porque na maioria das vezes, você, por exemplo, você já está acostumado aqui a abrir ordens, né? De 10, de 20, de 30 reais. Cara, você vai olhar e falar assim, quanto que eu preciso? E quanto que eu já estou fazendo? Vamos lá que você vai entender. Presta atenção, você está desfocando, cara. Presta atenção. Na hora que você tem, vamos supor, você tem um emprego aí que você ganha 3 mil reais por mês. Né? Como é que vai ser o cálculo que eu recomendo que você faça? Todo vídeo eu falo disso. Presta muita atenção nos vídeos, mano. Você vai dividir isso aqui por 30. E depois você vai dividir isso aqui por 8. Tá? Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Não vou fazer isso aqui de cabeça. Vai perder meu tempo, tá doido? Então, ó. 3 mil dividido por 30, obviamente, dá 100, né? Agora, tu divide isso aqui por 8, que no caso seria o valor da sua hora. Você teria, então, no caso aqui, a sua hora custa R$ 12,50. Esse é o valor da sua hora. E por que isso aqui é importante? Se você passa pelo menos 2 horas na frente do gráfico, né, que é o que eu recomendo, mais que isso fica complicado, quer dizer que a sua hora custa o quê? R$ 25, né? Então, o tempo que você fica no gráfico custa R$ 25. Esse aqui tem que ser o valor que você normalmente tende a buscar. Menos que isso, você vai olhar para o gráfico e falar assim, cara, não compensa. Cara, não vale a pena. Não estou sentindo que compensa estar aqui. Então, se você já está com resultado e tem uma grana bacana, esse aqui tem que ser pelo menos a meta que você tem que buscar. Então, se eu tenho um capital de 3 mil reais, eu preciso colocar, por exemplo, dividir por 10, colocar lá 300 reais por dia para tentar perder? Meter o louco? Faz sentido. Então, pô, se eu tenho 300 reais e o necessário para mim, para começar a sentir que tá valendo a pena, é 25, eu posso colocar, por exemplo, o dobro. Né? Posso colocar o dobro. Colocar aqui o meu stop diário de 50 reais. Por quê? Porque, cara, se eu conseguir operar de boa ali, tranquilo,
Consegui bater já meus 25, aí o mercado tá um pouquinho bom, começo a fazer mais um pouquinho, dobro, consigo fazer 50, tá ótimo. Se eu pego um dia onde o mercado não tá encaixando tão bem, mas eu já fiz esses R$ 25, já pode encerrar. Se você tá operando e você chegou a ficar negativo R$ 25, ainda tem mais 25 de margem, para que você vai arriscar? E aí tu começa a ver, sentir o mercado. Quando você sentir confiante, quando você começar a manter um resultado, aí você pode subir o risco. Só que você entende que primeiro eu tive que entender toda essa lógica, eu tive que entender como que eu trabalho, como que eu funciono no meu dia a dia. Não adianta eu chegar para você e falar assim, não, o risco que você tem que correr por dia é 2%, é 3%, é 5%. É impossível dizer isso. Porque eu não sei quanto você ganha, eu não sei quanto é a sua meta, eu não sei quanta experiência você tem, eu não sei qual é o seu operacional, eu não sei nada sobre você. Então pare de ficar tentando caçar regra, caçar o segredo mágico para poder saber os detalhezinhos, porque o mercado não funciona assim. Cada pessoa é cada pessoa. Se eu chegar para você e falar para você correr um risco acima do que você está acostumado, acima do que você suporta, em pouco tempo você vai quebrar. Não importa a técnica que você tem. Então, não é um conjunto onde é que eu aprendi como é que clica e vou colocar dinheiro pra caralho. Não é assim que funciona. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E a mesma coisa, tá vendo essa balancinha que eu coloquei aqui? Se a gente coloca o financeiro acima do que eu tô acostumado, acima do que eu consigo lidar, você vai stopar. Se eu coloco o financeiro abaixo do que eu espero em questão de porcentagem, você também vai quebrar, porque uma hora ou outra seu emocional entre o jogo te fode. Então, encontra o equilíbrio. Ô, Bruno, eu operei lá, primeiro mês, e pra mim tava tranquilo, consegui fazer grana pra caralho. Pronto. Então, bota isso em percentual, coloca juros compostos e tá tudo certo. Só que um detalhe. Sempre, deposite no máximo 1 a 2 dias de stop. Porque você não é de ferro. Uma hora ou outra você pode fazer alguma cagada, seja até errar, digitar o número errado e fazer alguma cagada, não tem problema. Mas se proteja de si mesmo. Tá? É uma dica muito importante pra vocês aí. Então, espero que tenha ajudado. Faz o cálculo. Se coloca, bota o pé no chão. Tira essa porra desse ego de ficar achando que você é fodão pra caralho, só que não tem resultado nenhum. Pra poder repensar a sua atitude. Então, tipo, cara, se eu realmente não tô conseguindo fazer, o que eu posso... Qual a atitude que eu devo tomar a partir daqui? Pô, Bruno, eu já tô botando dinheiro no mercado e mesmo assim eu não tô com resultado. Então, para. Respira, coloca só um valor que você sabe que tá tranquilo pra você aqui, fraciona ele e vai tentar aprender primeiro. Porque senão você vai ficar dando dinheiro pro mercado para sempre. O maior relato que eu recebo é pessoas que estão aqui há 2, 3, 4 anos de mercado e não conseguem tirar resultado nenhum. E quando conseguiu tirar algum resultado foi na cagada e depois devolveu. Beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Esse tempo todo eu tava olhando para a câmera errada, tá essa câmera ligada aqui. Mas beleza. Espero que tenha ajudado. Se curtiu o conteúdo, vai aqui no link também, assiste os conteúdos técnicos da ADT. Você aprender a operar melhor. E não ficar preocupado demais com isso aqui. Beleza? Tamo junto e é só o começo.